Salve, rapaziada! Tamo na área e caminhamos com passos largos rumo ao acesso, mas hoje foi meio decepcionante. Ficamos no empate em casa com o Pelotas, perdemos a primeira colocação geral e a primeira colocação do grupo. Vamos ter que subir a serra para jogar com o VEC. E depois só Deus sabe, confere aí! Então, rapaziada, hoje um jogo que a gente pode dizer que foi frustrante, né? Foi um jogo em que o Internacional de Santa Maria sai vencendo e cede o empate em casa, né, para um adversário direto que inclusive pode ser o adversário do jogo do acesso nas semifinais do Campeonato Gaúcho da Série A2, o Pelotas, que recentemente, né, já perdemos um acesso para eles em 2018, e vencemos o nosso último acesso em cima deles em 2007. Né? Além disso, tem o Glória, né, que foi a melhor campanha geral da primeira fase e que pode significar também problemas na semifinal se a gente tiver que decidir lá no Alto da Glória, né, nos campos de cima da serra. Bom, eu tenho, né, uma frase que eu acho que enquadra nessa situação e que a gente não pode deixar que ela tome conta do vestiário, das arquibancadas, da comunidade de Santa Maria, que é a seguinte: o medo de perder não pode tirar a vontade de ganhar. Então, assim, eu já tenho batido nessa tecla, né, de que a classificação para a fase decisiva não é o suficiente. Não é o único objetivo. É importante, não vai conseguir chegar ao acesso sem se classificar para os mata-mata? Não vai. Mas não dá para toda hora dizer, eu já cumpri um objetivo, estamos nos mata-mata. Não. A gente podia estar numa situação muito melhor. Né? Eu estou de acordo aí com o repórter lá da Rádio CDN, né, o Gilson Pinto, em que ele diz que hoje começou o mata-mata, né, e a gente deixou de eliminar o Pelotas. O Pelotas é um adversário direto, que tem camisa, que tem influência política na Federação Gaúcha de Futebol, né? E a gente sabe que a Federação Gaúcha muito gostaria de ter um Pelotas na primeira divisão aí, né? Com toda a sua capacidade de público, de movimentar a cidade. Então, perdemos a chance de eliminar um rival direto, sim. Não adianta a gente querer bater na tecla aqui de que o quarto passa, pode ser o terceiro. Beleza, pode. Mas vamos ver nas estatísticas, vamos ver o que o histórico do confronto nos diz. Gente, nós estamos falando de futebol, beleza? Futebol não é uma ciência exata, mas nós temos que aprender as lições que o futebol nos ensina. E dos 12 acessos, desde que esse campeonato é dessa forma, 12 acessos, que foram 6 edições, 7 deles, o primeiro colocado de uma das chaves passou. Isso não quer dizer nada. De 12, 7 sempre foi o primeiro colocado, decidindo em casa, decidindo no seu estádio, com a melhor campanha. Então, minha gente, vamos continuar na torcida, vamos torcer muito, né? Vamos um passo de cada vez, vamos a Veranópolis, mas antes disso, vamos ver como é que foi esse jogo que o Internacional de Santa Maria, né, estava vencendo por 2-0 e acabou cedendo o empate. Vamos lá. Bom, primeiro, a gente não consegue, né, é muito triste a gente olhar um jogo do Internacional de Santa Maria, né, feliz por poder olhar aqui desde o Rio de Janeiro, mas é muito triste ver um gramado desses. Né? É lamentável. Que bom que os dois clubes proporcionaram um bom jogo de futebol, um excelente jogo de futebol, mas às custas de um campo lamentável, um campo que parece que a cada jogo piora. Eu tenho conversado com as pessoas lá em Santa Maria, né? E quando não há jogo do Internacional no final de semana, o campo é utilizado para categorias de base, para outras coisas. Então, assim, né, se esse final de semana não houver jogos oficiais, seria importante dar uma preservada no gramado, né? Porque vamos imaginar que a gente volte com uma derrota de 1-0, que é uma coisa normal, né? Não temos que cogitar. Se chegar aqui com o campo molhado, embarrado, para quem que ele vai favorecer? Por mais que o nosso time esteja acostumado a jogar nele,
né? Mas o time que precisar destruir vai ter já uma vantagem jogando no nosso campo. Mas vamos lá. Aí o nome do jogo, Pepeto, né? Foi um cara que, né, mostrou que veio, atuou muito bem, deu muito trabalho à defesa do Pelotas ali pelo lado esquerdo, né? Criou as principais situações aí já no primeiro minuto de jogo, cavou um escanteio, né? Uma cabeçada ali, o Alan Christian quase fez, faltou um pezinho ali. E depois o Internacional de Santa Maria continuou em cima, aí uma triangulação, Misael, Fabrício Lusa, né? E o Charles jogou pro... Era o Matheus Santana, ali, se não estou enganado, que deu um chute perigoso no gol. Aí mais uma chegada do Internacional. Misael chega na linha de fundo, faz um cruzamento, desvia no zagueiro e cai nas mãos do goleiro do Pelotas. Aí a única chance que o Pelotas vai ter, nem é bem uma chance, é uma chegada, né, ainda no primeiro tempo, através do escanteio, a bola, né, o zagueiro do Internacional, Márcio Goiano, o lateral do Internacional, tira em cima da linha e ela fica nas mãos do goleiro Vila. É um time bastante, eu não diria bastante descaracterizado, mas bastante, né, com algumas modificações significativas, né, mais um chute do Pelotas, né, de longe. O Vila, que não vinha jogando, né, o Copete foi titular em todas as partidas, foi muito bem na partida, defendeu alguns lances. Aí o Pepeto de novo, causando problemas lá pela esquerda, o Nacional tentando, né, as triangulações ali na entrada da área, e o Charles vai dar esse chute torto aí, né, mas era mais uma situação criada pelo Internacional. Na zaga também, Rodrigo Augusto não jogou. Aí o primeiro lance de perigo do Internacional, uma falta ali perigosíssima, né, um impedimento muito duvidoso lá, né, do David Batista, que veio de trás, né, esse impedimento eu achei muito duvidoso, mas logo em seguida o Internacional de Santa Maria faria o gol, então valendo mesmo. O tempo, grito de gol trancado, o placar tá zerado, quem sabe agora na bola aérea, subiu por ali a zaga do Inter, cabeça vai pintar, pintou, Nacional de Santa Maria. Se for pro gol, me chama que eu vou. Aí ao final já do primeiro tempo, o Internacional de Santa Maria vai ter mais uma chegada, né, com um bom chute aí do lateral Márcio Goiano, de média distância, passa muito perto, né, assustando aí o goleiro do Pelotas, e assim acabou o primeiro tempo. Né, um primeiro tempo mais relativamente movimentado, né, mas sem muitas chances de gols, mas um bom primeiro tempo. O Internacional saía com 1-0, o Pelotas pouco ameaçou, né, e o jogo assim se encerrou na primeira etapa. Como eu falava para vocês, um time que teve algumas modificações, David Batista, né, no comando do ataque, o zagueiro Jean Pablo na do Tairone, né, o David Batista na do Michel, foram as principais mudanças, assim, as mais significativas para o começo do jogo. E poderia dizer o Pepeto, né, também na do Jarro, né, ali pela extrema. Aí uma pintura do garoto. Pepeto ganhou no pé de ferro, Pepeto, lá vai o Pepeto, se passar, essa bola é boa do Pepeto, passou, ganhou para David Batista, tenta essa bola ali para Fabrício Lusa, chega a zaga para tirar, voltou, que bola, pode ser o segundo do Inter, hein? Lá vai Pepeto, vai experimentar dali, meteu uma bomba, golaço! 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 Gol! Do Internacional de Santa Maria. Com 2-0 no placar, tudo parecia se encaminhar, o Internacional continuava empilhando chances. Charles vai perder 2 consecutivas, uma o goleiro vai pegar e a outra vai ser um chute para fora. Uma coisa que a gente observou aí, eu vou deixar para comentar as questões das substituições e das escolhas no final. Tá? Vamos só acompanhando os melhores momentos. Então, veja só, aí uma chance do Fabrício Lusa, cara a cara com o goleiro.
era o terceiro gol, assim, maduro, caindo de maduro, e o Internacional de Santa Maria vai desperdiçar essa chance. Claro, olha só, toque de bola, triangulação, Lusa na cara do gol, o goleiro faz a defesa, né? Faltou precisão no toque. E aí começa a reação do Pelotas, 20 minutos, o Internacional já havia perdido, chegar 3, 4 vezes, 2 com muito perigo. O Pelotas, né, ganha uma bola ali na ponta, entra na área, o atacante sozinho, o goleiro Vila salva, mas no rebote o jogador Warley coloca para dentro das redes e faz o primeiro gol, né, do Pelotas. Depois do gol do Pelotas, o treinador vai fazer as substituições, então ainda vai ter um chute aí de distância, o Pelotas começa então a ameaçar, como não havia ameaçado antes, de muito longe, ficou tranquilo pro Lusa. Aí começa as substituições, né? Vai entrar o Alan Baldi da do Goiano e vai entrar o Leilon na do Fabrício Lusa. Nisso o Internacional já tinha tomado o primeiro gol. E aí sim, de vez, o time começa a errar passes. Já havia trocado no meio, né, no intervalo, coisa que o professor Daniel Franco não tem feito nos outros jogos. Trocas no intervalo, trocou exatamente no intervalo. Tirou o zagueiro, o Rodrigo Augusto, e colocou o Hugo, e tirou o Alan Christian, colocou o William Maranhão. Aí o Pepeto, que esse sim me parecia, né, precisar ser trocado, vai cometer um erro, né, ali na saída de bola, entrega a bola para o jogador do Pelotas, de novo pelo mesmo lado, né, um gol muito parecido com o primeiro, o Pelotas chega em empate. Aí, no desespero, no abafo, o Internacional tenta, né, recuperar, mas não vai ter êxito aí nas estocadas aí que eles, né, tentam desferir contra o gol do Pelotas. Aí começa o cai-cai, né, o goleiro vai jogar mais no chão do que em pé, né, alguns atletas do Pelotas também. E aí, por último, vejam só, 37, 38, segundo tempo, o cadinho na do Pepeto, né? O Pepeto que já havia feito um grande jogo, parecia já bastante desgastado, campo pesado, né? Me pareceu bastante tardia essa substituição, né, do Pepeto. Aí, uma cabeçada do Leilon aos 38, que seria a última chance do Internacional de Santa Maria, e ao final do jogo aí o Pelotas, já quase 50 minutos, haviam 5 de acréscimos, vai chegar pela esquerda, né, não tinha chegado nenhuma vez por ali, e por muito pouco não vira o jogo, né, com esse chute cruzado aí, e o jogo acabaria dessa forma, 2-2, Inter SM e Pelotas, para frustração de parte da torcida do SM. Eu falo parte porque outra parte entende que o mais importante era a classificação, era ir para os mata-matas, né? Mas uma parte ficou bastante frustrada com a perda do primeiro lugar e também com a derrota. E isso vai se verificar, inclusive, na fala dos jogadores. Nós vamos poder perceber que os jogadores nas entrevistas se dividem, né, entre exaltar a classificação e também, né, manifestar a frustração pelos erros e pela, né, perda dos pontos, né, por ter sofrido os 2 gols e ter cedido o empate para o Pelotas depois de estar vencendo por 2-0. Vamos conferir o que falaram os jogadores aí logo ao final da partida. Vamos lá, confere aí. Tá por aqui o Charles, vamos pegar uma palavrinha dele para falar sobre esse empate em 2-2. Charles falando. É complicado, velho. Depois de estar ganhando de 2-0, a gente sofreu empate em casa. Jogando bem, a gente estava jogando bem até tomar o primeiro gol. Mas agora é focar pro mata-mata. O mata-mata a gente sabe que é outro campeonato, então agora é trabalhar firme aí para conseguir os resultados e conseguir chegar no jogo do acesso. Márcio, para falar sobre esse empate em 2-2, de certa forma uma frustração? Não, acho que não, né? Acho que a nossa equipe conseguiu o objetivo, que era classificar. A gente conseguiu. Eu acho que fizemos um grande jogo hoje, né? Infelizmente, tomamos 2 gols ali que a gente não estava esperando. Mas é ter tranquilidade. A gente agora tem uns jogos de mata, é concentrar, focar. E com certeza a gente vai colocar o Inter SM na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Alan, avaliação da partida, e esse 2-2 ficou um gosto amargo aí no final? Ficou, boa tarde. Ficou bastante amargo. Quando o Daniel nos chamou, a equipe acabou levando um gol. Logo em seguida nós entramos ali, acabou levando outro. Mas nós fizemos nossa parte, classificamos bem. Agora é outro campeonato, outro jogo, e vamos em busca desse acesso aí.
Cara, eu quero a tua avaliação do jogo e como é que vai ser o foco daqui em diante. O jogo nós começamos muito bem, né? Abrimos 1-0 no primeiro tempo, tivemos o domínio do jogo. Cara, só teve um chute de fora da área ali no primeiro tempo, né? Não dominou o jogo todo. No segundo tempo conseguimos abrir o placar e também bem rápido. Mas o time dos caras foram pra cima, tiveram, acho, mérito deles ali, né? Chegando na linha de fundo. Uma hora o cara chutou, conseguiu fazer a defesa, o cara fez no rebote ainda. E outro, infelizmente, foi um gol contra, que faz parte, acontece. Mas levantar a cabeça, agora o foco é o mata-mata e nosso time tá focado pra isso aí. Resultado, tu fez o teu primeiro gol aqui pelo Inter SM. Qual que é a sensação e como que vai ser o foco agora pro mata-mata? Cara, a sensação muito boa de fazer o primeiro gol pelo Inter aí, né, cara? Fico muito feliz. E também a gente esperava que a gente ia sair com a vitória, né? Mas infelizmente a gente saiu com o empate, mas fico feliz de ter feito o primeiro gol aqui com a camisa do Internacional. E importante que a gente tá classificado, né? Agora tem o mata-mata e é concentrar pro próximo jogo. Beleza, valeu. Quer ser titular no Inter de Santa Maria, eu queria a tua visão sobre o jogo e como é que vai ser o foco agora. O jogo foi bom, cara, mas uma desatenção nossa no segundo tempo, os caras fizeram os 2 gols e classificaram, né? Acho que classificaram, né? Sim. Mas foi um bom jogo, cara. Assim, a gente também veio pra suprir a ausência dos meninos que deram uma poupada também. E graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom jogo, né? A gente queria a vitória também pra fechar com chave de ouro a nossa liderança. Não sei como é que ficou do outro lado lá também. Mas enfim, fizemos um bom jogo e vamos forte agora pro primeiro mata. Beleza, obrigado. Vocês viram aí, então, né, os jogadores aí, parte demonstrando uma certa frustração, um certo incômodo aí com o fato de ter cedido empate, outros mais conformados, né? O primeiro a falar ali, o Charles, fala de uma frustração, né? O Márcio Goiano, mais experiente, tenta, né, contemporizar. Alan Baldi, né, começa falando do gosto amargo, mas ressalta a questão, né, da importância da classificação e se divide as opiniões, né? O fato é que foi um gosto amargo, sim, né? A questão do empate, né? Era um empate que até poderia ser esperado antes do jogo, mas depois de estar ganhando de 2-0, realmente ficou bastante duro de engolir, bastante amargo de engolir esse empate. Aí depois os jogadores, o presidente Pedro de la Páscoa, né, vem dar aí a trazer sua opinião aí também sobre o jogo. Confere aí. Também, o goleiro Rodrigo Mamá, Veranópolis tem um time bastante experiente também, né? Vai ser um confronto bastante difícil, né, presidente? Sem dúvida, se o Veranópolis se qualificou para esse confronto, assim como o Inter, é porque tem muita qualidade, né? Então a gente já vem estudando aqui na comissão as possibilidades, né, que seria o Veranópolis e União. O Márcio conhece metade do nosso time, né? O Márcio é meu amigo pessoal. Eu não queria esse confronto com ele aí por questão, né, de amizade, mas agora cada um para um lado, né? A gente vai ter que fazer o nosso máximo aí. Preparar a logística a partir de hoje, o trabalho não termina agora que acabou o jogo, né? Nós vamos sair daqui tarde para poder fazer a melhor logística e chegar forte lá em Veranópolis. Presidente, fica alguma frustração devido a ter aberto 2-0 e permitido o empate contra o Pelotas? Claro que fica, com certeza, né? Um jogo na mão, um jogo ganho, né? Mas a gente entende que o Pelotas veio para cima, precisava do resultado, né? Tomamos 2 gols bobos ali que a gente não costuma tomar. O time bastante mexido também, né? Não é desculpa, mas o entrosamento muda. Nós tínhamos 3 jogadores, né, que vêm jogando, né, naquele momento, né, no momento dos gols, enfim. Então, mas hoje é esquecer isso daí, né, e projetar um campeonato novo que começa a partir de domingo. Como vocês estão vendo, o presidente fala também de uma frustração de não ter saído com a vitória, né? Entende também a importância de começar outro campeonato agora nos mata-mata, mas fala bastante aí, né? Deixa bem entender aí a frustração do empate, vai trabalhar na logística, subir a serra, né? E tentar esquecer, né? Esse resultado de hoje para começar um novo campeonato. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, é o que a gente quer ver. Vamos conferir agora, então, a entrevista do professor Daniel Franco. Vamos lá. Empate 2-2, o Inter estava vencendo por 2-0. Dá para dizer que o sentimento de frustração hoje aqui no Presidente Vargas por conta do empate? Não. Dá para dizer que eu consegui mexer o grupo. Consegui rodar, consegui respirar todo o elenco praticamente. A exceção foi Misael. Não lembro se teve algum outro que finalizou o jogo, os que vem jogando com maior frequência. Alguns já ficaram fora, nem estavam em campo. Outros a gente tirou no intervalo, porque já sabíamos que o Rodrigo e o Alan iam sentir, porque já vem num desgaste grande, mas era necessário começar com eles. Se eu tivesse mais trocas, eu trocaria também o Misael, mas eu tive que optar
ou lá pelo Lucas, lá no lugar do Misael, ou uma contenção maior aqui no meio e descansar o Lusa também. Eu tinha o Jean no banco, mas eu preferi não colocá-lo porque eu preciso deles inteiro a partir do final de semana. Então, lógico que tu tá ganhando por 2-0 e tomar 2 gols dá uma baixada na parte, né, da gente fica meio chateado com isso. E eu não vou te mentir, eu tô bem chateado, mas a gente já tinha alcançado um primeiro objetivo que há 6 anos o clube não alcançava, né? Então esse momento eu tinha que me preocupar em manter o elenco, manter o grupo curado, sarado, né? Principalmente aqueles que vêm jogando mais. E foi isso que a gente fez. E os meninos que entraram, que é mesmo, né, muitos com bem pouca minutagem ainda, foi um jogo bom, principalmente o primeiro tempo, fizeram um jogo muito bom. Depois tivemos oportunidades de contra-ataques no segundo tempo, também não fomos felizes, mas também a gente sabia que o adversário precisava se jogar, e foi isso que eles fizeram, afundavam 5-6 na nossa última linha para tentar os gols, que era o que mantinham eles vivos na competição. Então, aconteceu, infelizmente não era essa a nossa ideia, mas aconteceu, agora é pensar no que vem pela frente aí. Pela fórmula, acho que podemos falar que são 2 campeonatos, né, da fase classificatória, e aí muda a partir do mata-mata, sistema eliminatório, um contra o outro, em 2 jogos. O que muda até na questão da organização, da orientação, e depois de classificado, o Daniel já teve tempo de conversar com os jogadores especificamente disso, ou vai ser algo que vai ocorrer a partir de hoje? A gente acabou já conversando, né? Até pelas mudanças que aconteceram hoje, a gente conversou com o elenco, depois na segunda-feira, fomos bem, como sempre a gente é aqui no clube, a gente é bem transparente com o grupo de atletas, eles entenderam perfeitamente tudo. E agora a gente sabe que é outra competição, que os jogos realmente são mais tensos, né? Que os erros tem que minimizar toda e qualquer possibilidade de erro, né? Então todos estão muito conscientes, tenho certeza que no final de semana a gente vai fazer uma boa apresentação. Daniel, a partir de agora, como tu disse, é outro campeonato, mas ainda assim é um tiro muito curto, é quarta domingo, o Inter de Santa Maria acredito que já estava preparado para viajar a Veranópolis ou a Frederico Westphalen em função da classificação. Essa viagem a Veranópolis, como está a logística? Porque a gente sabe que desde as enchentes tá complicado, tá demorado chegar até lá. Como o Inter de Santa Maria está se preparando para isso? A gente já conversou sim, tivemos uma reunião com a diretoria, se não me engano, na segunda-feira mesmo. E colocamos algumas possibilidades, só que para efetivar a logística, a gente vai ter que ir agora, né, descobrindo quem é o adversário efetivo para a gente ver a maneira que vai fazer. Mas já tem mais ou menos alinhavado tudo e ver qual vai ser a melhor maneira agora, juntamente com o presidente, para a gente fazer uma viagem tranquila também e ter o tempo necessário para os atletas repousarem e descansarem. O senhor tem 2 acessos, um com o Santa Cruz e outro com a União Frederiquense. Dá para se dizer que no histórico, o Beabá para subir, é melhor sempre pegar time mais fraco. O Inter de Santa Maria, agora no seu chaveamento, tem o Veranópolis, tem o Pelotas e tem o Glória. São adversários difíceis. Quem quer subir não dá para escolher adversário. Mas o Inter está na chave mais difícil, professor? Agora tudo se iguala, Matheus. Agora não tem jeito. A grande dificuldade inicial era nos classificarmos, né? Tinha uma sombra que rondava baixada aqui e a gente, graças a Deus, conseguiu dissipá-la. Agora é outra competição. Nem sempre o primeiro classificado é o que sobe. Nem sempre, às vezes o quarto acaba tendo êxito. Então nós precisamos encarar com muita seriedade o adversário que vem pela frente. E sabendo que todo jogo conta uma história diferente e seja qual for o adversário, vai ser um jogo muito difícil. Isso não tenha dúvida. Confronto contra o Veranópolis coloca contra o Inter SM aí o Márcio Nunes, que trabalhou durante a temporada passada aqui no Inter SM. Compensação, os jogadores também o conhecem, então ambos os lados se conhecem. Em geral, pela experiência que o Daniel Franco tem no futebol, o que é mais fácil? Daqui a pouco os jogadores já têm uma ideia do que implanta um treinador, ou o contrário, o fato do técnico já conhecer boa parte do elenco, ou vai depender muito? Como é que é a análise do Daniel nessa questão? Quem é que pode levar uma certa vantagem, entre aspas, aí?
Acho que nesse momento o que tem que prevalecer as tuas ideias de jogo, né? E nós temos uma ideia muito, muito clara e onde todos os atletas têm um entendimento pleno dela. Lógico que tu conhecer características dos adversários e do comandante do lado oposto é importante, né? Mas também o Márcio pegou a equipe lá no meio do caminho, né? Então, sabe-se lá se ele conseguiu já implementar todas as características dele. Então, tudo isso a gente já está estudando e vamos estudar mais ainda a partir de agora para ver como essa equipe está se comportando e para a gente se preparar da melhor maneira possível. Em relação ao jogo, o senhor colocou o Pepeto, utilizou ele desde o começo hoje. Ele foi eleito pela Rádio Membrei como melhor em campo. Fez até um golaço, o segundo gol do Inter. Ele atuou mais pelo meio, o senhor usou ele mais pelo lado de campo. Tinha também o Charles, o David Batista mais à frente. Qual função específica o senhor pediu para o Pepeto fazer hoje? Aqui ele fez, e aqui é de característica dele. Ele é um extrema, né? Ele vem por isso. Tanto ele quanto o Charles, e se nós observarmos o jogo, os dois quebram o sistema de fora para dentro para dar opção para o lateral passar. Primeiro tempo a gente teve várias jogadas aqui, o Charles fechando e o Misael usando o fundo. Já o lado oposto, lá o lado esquerdo, o Pepeto estava mais aberto. O Márcio vem por trás para dar uma zona uma linha de apoio, um jogo mais apoiado. Mas o Pepeto fez muito bem a quebra de sistema, ele tem um 1-1 muito bom, foi infeliz no lance ali que por dentro, quando perdeu a bola do segundo gol, mas também é algo que acontece, o campo escorregadio, isso sempre dificulta para um atleta que tem a condução de bola e o drible como ele. Mas realmente ele fez uma boa partida e ele é esse beirada que consegue quebrar o sistema por dentro e armar o jogo. Michel, centroavante do Inter SM, um dos principais jogadores da temporada, teve uma perda, então familiar, que ocorreu, pelo que a gente teve informação hoje mesmo. Diante disso, qual é a ideia do Daniel Franco? Já tem oficial? Se não, ele retorna amanhã, ele fica à disposição para o final de semana, ou isso vai ser reavaliado ainda? Bom, eu fiquei sabendo ontem que ele estava com esse problema, ontem à noite, e imediatamente o Chiquinho me ligou e prontamente eu disse, não, liberamos ele, para ele ficar ao lado da família, da esposa, para dar todo o suporte. E agora, hoje ou amanhã pela manhã, a gente volta a falar com ele, já com, né, calma ele não vai estar, mas para ver como ele está, né, psicologicamente, para ver quando ele retorna e como a gente faz daí por diante. Tá, então, palavra do técnico do Inter SM, Daniel Franco, após o empate 2-2 contra o Pelotas. Bom, como vocês viram aí, já perguntado de início, né, sobre sobre uma possível frustração e tal, e ele já começa destacando que o que ele pôde ganhar, né, com o grupo que ele usou hoje, né, com o time, com a escalação que ele usou hoje, foi poder rodar o elenco, descansar jogadores, né, bateu muito essa tecla da ideia de jogo, na confiança. Agora tem uma coisa que eu não concordo, né, que é acreditar, né, que nem sempre só o primeiro vai ser o que vai garantir o acesso. Já falei, né, concordo, nem sempre, mas na maioria das vezes vai ser o primeiro. Então, podendo ser o primeiro, sempre é o ideal ser o primeiro, professor Daniel Franco. E a segunda, né, como eu falei no outro vídeo, né, não sou pago para escalar, para pensar, né, sou um torcedor que gosta de dar o meu pitaco aqui, né, então, assim, uma coisa que eu não, se queria rodar o elenco, se precisava descansar os jogadores, por que não fez isso em Bagé? Colocou os jogadores a fazer uma viagem longa, né, sabendo que o Bagé ia fazer uma guerra, né, por que já não experimentou os jogadores novos lá, não iniciou com o Pepeto lá em Bagé, não poupou jogadores lá, porque se os jogadores que fossem experimentados e rodados lá viessem com a vitória, podiam jogar de novo contra o Pelotas, porque já estaria classificado em primeiro lugar, já estaria tudo certo. E se não tivesse ganho, poderia fazer a mesma opção que fez hoje, e perdeu lá em Bagé, né? Então, quer dizer, foi com o elenco que vinha jogando, né? Foi com o time que vinha jogando mais seguidamente, colocou eles em campo, perdeu, né, pro Bagé. Agora poupa os jogadores às vésperas de começar os mata-mata, né? Quebra a sequência. Enfim, eu espero do fundo do meu coração que eu esteja errado, que eu realmente seja, né, apenas um torcedor preocupado, né, e que dê tudo certo, que a gente vá, né, a passos largos rumo
ao nosso acesso. Então, vamos conferir aí como é que ficou os cruzamentos, né, do acesso. Confere aí. Então, no nosso lado aqui, o primeiro do grupo B, né, foi o Glória de Vacaria com 29 pontos e o Pelotas se classificou como quarto do grupo A com 22. Aqui, né, desse enfrentamento aí sai o nosso adversário se passarmos pelo Veranópolis. A Internacional de Santa Maria, com 27 pontos, né, vai enfrentar o Veranópolis lá na Serra. Previsão de neve no final de semana, né, em Veranópolis. Estradas ainda com muitos problemas, né, a logística não vai ser fácil para chegar em Veranópolis. Toda a imprensa do interior do Rio Grande do Sul aponta que esse é o confronto mais difícil. Ficou uma chave bem mais difícil se comparada com a outra, onde o Monson enfrenta a União Frederiquense e o Passo Fundo enfrenta, né, o Lajadense. Então, quer dizer, tínhamos duas oportunidades para trilhar um caminho, né, no mínimo mais confortável, que poderia apontar 2 jogos decisivos na Baixada. E não aproveitamos 2 oportunidades. O torcedor está extremamente preocupado. Preocupado por quê? Porque está há 12 anos, né, amargando a segunda divisão, a divisão de acesso, sem voltar para a elite do futebol gaúcho. Né? A última vez que chegamos nos mata-matas, realmente, 2018. E lá se vão 6 anos. Né? Não foram 6 porque esse ano a gente subiu, então foram 5. Né? Então, um ano foi pandemia. Em quatro ocasiões, o Internacional de Santa Maria, nas 4 últimas, não conseguiu chegar. Ok, chegamos, né? Primeiro passo dado, mas nós não podemos esquecer o nosso objetivo principal, que é o acesso. Tá? Tomara que tenha sido, que os deuses do futebol tenham, né, escolhido o caminho difícil para ser mais valorizado, para ser mais árduo, e eu não tenho dúvida que esse grupo, com o treinador, com o presidente, todos os funcionários do clube vão estar engajados nesse acesso, na busca por essa, né, tão sonhada, né, ascensão ao futebol gaúcho. Vamos lá, vai ser difícil, mas não é impossível. Eu confio muito no Internacional, confio muito nessa camisa, confio muito nesse grupo que está à frente do clube e nós vamos estar aqui na torcida e continuando a nossa batalha para poder chegar aí em Santa Maria no jogo do acesso. Valeu? Então, se chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e até a próxima!